Fala galera geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Ultra Nerd. Galera, solo leveling, bora nós, né? Solo é bom. Todas as 13... Eu não entendi, Cassim, 13 mais 1, por que não é 14? Eu não entendo. Você que é expert em solo leveling, mano, deixa aí, tá? Eu não entendi porque 13 mais 1, sombras de Sun Jiwoo, ranqueadas e explicadas. Eu não sei se no meio do vídeo aqui do Ultra Nerd ele vai dar essa explicação de 13 mais 1. Caso ele não dê, você já deixa aí nos comentários, beleza? Então, mano, bora conferir quais são todos, porque até então nós assistimos a primeira temporada em live, tá lá salvo no VOD, e até então é só a do Igris, né, que ele pegou. A gente por enquanto sabe dessa, e a gente fez alguma reação de outro vídeo que tem a da formiga. A gente só sabe dessas duas, mano. Então bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se não for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito. E nos acompanhe na Twitch. Tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original, vocês já sabem, bora na nós, descrição. velho. E é isso. Em Solo Leveling, nós sabemos que Sun Jiwoo é o personagem mais poderoso de todos, tão poderoso que seu exército das sombras começa pequeno e conforme a coisa evolui, vai crescendo cada vez mais e mais. O negócio é tão absurdo que ao final da história, seu exército já conta com mais de 10 milhões de guerreiros. Pra quem não tá muito por dentro, essas sombras que mencionamos são uma raça de seres mortos-vivos que o Monarca das Sombras traz à existência a partir dos cadáveres de criaturas ou até humanos derrotados. E com tantas sombras assim, você já se perguntou quais delas são as mais fortes? É por isso que no vídeo de hoje nós vamos explicar e ranquear todos os membros do Exército das Sombras. Quer dizer, não todos, porque ranquear 10 milhões poderia demorar um pouquinho, então vamos focar aqui somente nos personagens mais poderosos. Ah, e eu nem precisava dizer isso, mas como vamos mostrar as sombras mais poderosas do Jiwoo, é claro que vai estar cheio de spoilers, né? Então assista por sua própria conta e risco. Aranha Formiga. Em último lugar da nossa lista, nós temos a Rainha Formiga, a chefe do portal Rank S da ilha de Jeju. E calma, antes de você reclamar que nós estamos colocando um monstro tão forte em último lugar, eu já vou te explicar o porquê, e eu prometo que faz bastante sentido. A Rainha Formiga é a grande ameaça da ilha de Jeju, ilha essa que foi invadida pelas formigas depois que os Hunters não conseguiram fechar uma dungeon Rank S que abriu por lá. De início, a ideia de todos era ignorar a ilha, já que ela era bem afastada e com o tempo os monstros iriam ficar sem comida e simplesmente morrer. Mas aqui aconteceu o mesmo que sempre acontece quando tentamos ignorar um problema. Ele volta ainda maior para nos assombrar. As formigas da ilha começaram a evoluir a tal ponto que ganharam asas e podiam voar, assim se tornando uma ameaça para outros locais ao redor do mundo. E isso sem nem ter uma licença de voo. Essas formigas eram tão poderosas que os caçadores já haviam fracassado 3 vezes tentando recuperar a ilha. E na quarta tentativa, diversos caçadores Rank S poderosos foram massacrados por um único filho da rainha, o Rei Formiga. E se não fosse pelo Jinwoo, essa teria sido mais uma tentativa fracassada. Por ser um boss de uma dungeon Rank S, a Rainha Formiga era assim muito forte e resistente, tanto que ela deu bastante trabalho para os caçadores Rank S, que lutaram diretamente contra ela. Inclusive, durante essa luta, ela mostrou que podia borrifar um veneno roxo de sua boca, capaz de ferir gravemente o Rank S Baek Yunho e Ma Dong-wook, mesmo que estivessem equipados com armaduras de batalha. Mas foi só depois que Sun Jiwoo extraiu a sombra da rainha que ele percebeu que ela não era adequada para o combate e que seu verdadeiro poder residia em suas capacidades reprodutivas, o que definitivamente não é pouca coisa, visto que ela podia criar exércitos de formigas mutantes e dar vida a personagens tão fortes quanto o Rei Formiga. O problema é que, como uma sombra, a rainha não teria mais um corpo real para se reproduzir e ainda demonstrava ter certa autoridade sobre as outras formigas do Exército das Sombras. E mesmo que ela fosse logo de cara uma sombra de rank general, Jinwoo não queria alguém controlando as sombras além dele, e assim ele tomou a decisão de cancelar a extração da sombra da rainha. Então não é que ela não seja poderosa, longe disso, ela só não era adequada ao exército do Jinwoo. Pera, então... Imagina só ter um... Então ela não tá, né? Ele fez a parada do contrato, transformou ela em sombra, só que aí despachou ela, né? Eu acho que ela poderia fazer parte enquanto ele não tinha completado. Não tinha esse número tão gigantesco. Será que foi isso? Não sei. Um urso de gelo de estimação. Isso é 4. Tipo isso, entendeu? Mas é porque eu acho que aqui, ó,
Já foi lá na frente? Na próxima temporada que vai chegar, a galera já falou que é essa saga da formiga aqui, tá? Então, ele vai pegar esse aqui, que é o Rei Formiga, e eu acho que logo depois já é ela. Então, ela é tipo o terceiro. Aí ele acha que não deu muito certo, não. Era pra estar na lista? Ele dispensou ela, tá, não sei, cara, já deixa aí, tá? Acho que é, mas eu não acho que ele gostaria muito se você o chamasse de animal de estimação, não, viu? Só o fato dele ser um urso de gelo enorme e atacar os seus inimigos com pura força bruta, utilizando de seus dentes e garras, já bota medo em qualquer um. Sendo uma sombra de rank cavaleiro e um urso de gelo alfa, Tank é considerado tão forte quanto um caçador rank A. Em uma de suas batalhas, ele já até chegou a matar um monstro Naga com apenas um golpe. Mas além disso, Tank também já provou que não é apenas uma fera irracional e que tem sim um certo grau de inteligência. Na luta contra os generais de Kargal Gun, ele e Iron até se unem e trabalham em equipe, o que mostra que Tank pode ser quase tão inteligente quanto um humano. Ou talvez o Iron é que seja tão inteligente quanto um urso. Não sabemos ao certo. Tá. Por mais que todo mundo aqui concorde que um dragão voador não é pouca coisa, ainda assim, Kaizel acaba ficando bem baixo na nossa lista. E antes que vocês venham reclamar nos comentários, dragão não, na verdade o Kaizel é um Wyvern. Ele se tornou parte do exército do Sun Jinwoo após ele matar uma cópia do Baran no castelo demoníaco. E o nome original dele era Kaiselin. Mano, e isso daí, eu tenho certeza que aquele fã fica assim, ai, ele chamou de dragão. Não, cara, é dragão pra melhor entendimento da galera, mano. É igual quando a gente fala, é o mangá. Não é mangá não, é marruá. Amigo, é revexinha colorida. Ai, mano, ai meu Deus do céu. Palé, cara de chibata. Mas como o Jinwoo não lembrava disso, ele resolveu chamá-lo só de Kaizel mesmo. Kaizel se tornou uma sombra de rank cavaleiro e apesar de sua aparência assustadora, Jinwoo não o utiliza em batalhas. E de início só usa ele para voar pela cidade e economizar na passagem de ônibus. Mas conforme a história avança, Kaizel vai desaparecendo cada vez mais. Acontece que quando você tem a habilidade de trocar de posição com suas sombras em qualquer lugar do planeta, você nem precisa mais ficar voando por aí. E o Jinwoo usa o Kaizel só enquanto a sua habilidade de troca está em cooldown. Mas, mesmo sem participação em lutas, o Kaizel não pode ficar de fora da nossa lista, pois afinal, ele é um dragão voador. Opa, quer dizer, Wyvern voador. Se ele ao menos pudesse cuspir fogo, ele até poderia ficar mais acima na nossa lista. Mas como não é esse o caso, ele fica por aqui. Tá. Caraca, que nome difícil! Nós conhecemos vários personagens poderosos, e acaba que vários deles se juntam ao exército do Jinwoo, sendo que um deles foi o Hunter Rank S, Min Byung-gyu. Sim, isso mesmo que você ouviu, um caçador Rank S no Exército das Sombras. Min Byung-gyu é um curandeiro, um poderosíssimo por sinal, e que decide por conta própria se juntar à incursão na ilha de Jeju, e lá ele acaba tendo grande participação em tudo que acontece. Ele ajuda seus companheiros não só curando instantaneamente os seus ferimentos, mas também bufando seus status para deixá-los ainda mais fortes. Foi só a Rainha Formiga lançar o veneno mortal dela nos Hunters que ele tava lá pronto para curá-los quase que na mesma hora. Além disso, a magia de cura dele era realmente muito boa, pois ele foi capaz até de regenerar os braços do caçador Ma Dong-wook, que haviam sido completamente arrancados. Imagina só ter uma magia poderosa o suficiente pra fazer isso? Fora sua magia insana de cura, ele disse que tinha capacidade de combate de um caçador rank A e contava com uma habilidade que o permitia esconder totalmente a sua presença, ficando física e magicamente invisível. E foi exatamente isso que ele fez, pra poder ficar curando os caçadores, enquanto ao mesmo tempo se escondia dos inimigos. O único problema é que pra usar essa habilidade, ele precisava ficar completamente imóvel, o que fez com que ele virasse um alvo fácil pro Rei Formiga, e acabou sendo morto por ele. Acontece que Byung-gyu era um cara tão, mas tão gente boa, que depois que o Sun Jinwoo reviveu como um soldado das sombras, ele foi sozinho curar a Tia Hai-in, que mesmo estando à beira da morte, foi completamente curada por ele. Depois disso, eu pensei que ele fazia esses contratos só com os bichos, com boss, com dragão, com bicho. Com gente? Com gente também. Tá. Jinwoo decidiu honrar o pedido de Baek para que Byung-gyu descansasse em paz, e assim encerrou a extração da sua sombra. Embora não saibamos qual era o seu rank no Exército das Sombras, se pegarmos como base o Iron, que era um caçador rank A quando foi transformado, e que no final tinha evoluído para uma sombra cavaleiro de elite que rivaliza em poder com o caçador rank S, podemos dizer que Min Byung-gyu estaria, no mínimo, nessa classificação. Tá. Gigante. Não, mas os gigantes aparecem pela primeira vez num... Exato. Ele estaria.
Fica na suposição, isso. Porque não é fato concreto, não tem fatos, né? Tá. O portal Rank S, que surgiu no Japão, e que por não ser capaz de lidar com ele sozinho, o governo japonês contratou o caçador russo Yuri Orlov. O Yuri era um caçador Rank S extremamente arrogante, mas também poderoso, não podemos negar. A ideia era que ele usasse sua até então poderosa barreira mágica para impedir que os monstros escapassem do portal que iria se romper. O que ninguém esperava é que quando esse portal estourasse, o que sairia de lá de dentro seriam monstros gigantescos. Os gigantes eram tão, mas tão poderosos, que um deles foi capaz de simplesmente comer o Yuri como se estivesse comendo pipoca. E claro que o Jinwoo teve que chegar até lá para botar ordem na casa, derrotar todos os gigantes e acrescentar eles para o seu próprio exército. Mesmo como sombras, os gigantes continuavam tão grandes quanto eram em vida, sendo maiores que edifícios, e estavam todos classificados como cavaleiros de elite. Ou seja, cada um deles era forte o suficiente para enfrentar um caçador Rank S, tornando eles os soldados de infantaria mais fortes do exército das sombras do Sun Jinwoo. Eu cheguei a comentar que o Tank é tão forte que já derrotou uma Naga com um só golpe, mas ele com certeza não conseguiria fazer isso se essa Naga fosse Dima, um boss Rank A. Com escamas poderosas, garras afiadas e empunhando um par de tridentes, Dima é um Naga gigante que serve ao Sun Jinwoo. E se ele já era forte em vida, depois que virou uma sombra, seu nível de poder só aumentaria cada vez mais. Se os Nagas comuns já são fortes o suficiente para enfrentar caçadores de Rank A e possuem escamas tão resistentes para servirem como armaduras e escudos, com certeza o chefe deles tá num outro patamar. Além de seus tridentes, a principal habilidade de Dima é ser capaz de aumentar seu tamanho usando mana. Por ser uma sombra cavaleiro de elite, Dima pode bater de frente com um caçador Rank S e já demonstrou ser forte o suficiente para derrubar um dos gigantes com um único golpe. Iron. Tá. Essa é a sombra que Sun Jinwoo criou a partir do corpo do caçador Rank A, Mais Kinchu, sendo ele o primeiro humano a entrar por exército das sombras. Tá. Apesar de não termos visto muito sobre ele, deu pra perceber que Kinchu era aquele tipo de cara chato que todo mundo já conheceu. Ele era bastante arrogante só por ser forte, e gostava de zombar com todos os Hunters que tinham um rank abaixo do seu. É sério, acho que todo mundo já conheceu um cara chato assim. Lá no mas pelo menos ele tem algum poder, né? O chato que a gente conhece aí, principalmente nos comentários, não tem nada. Nossa, é verdade. Pelo menos ele é alguma coisa. É verdade. Tem gente que é chato só por querer ser chato mesmo. Isso, é um bom ponto, tá? É um bom ponto. Ele Caraca. tem motivo, hein? Ele é um cara. Meu Deus, mano. Quando Kinchu, Jinwoo e vários outros caçadores ficaram presos numa dungeon, o Kinchu resolveu formar uma equipe com os caçadores de nível elevado e deixar os de nível mais baixo por conta própria. O problema é que nessa época o pessoal ainda achava que o Jinwoo era só um Rank E qualquer. Depois de ter perdido todo o seu esquadrão e ver que o Jinwoo e o esquadrão dele estavam numa boa, o Kinchu tenta matar o Jinwoo por pura vingança, mas acaba sendo morto por Igris. Nessa hora, o Sun Jinwoo estava lutando contra o Baruka, o líder dos Elfos de Gelo, e sabia que só com suas invocações atuais não seria o suficiente. E é aí que ele decide extrair a sombra do Kinchu e dar vida ao Iron para ajudá-lo. Ele funciona como tanque da equipe, sendo que uma de suas habilidades é justamente provocar os inimigos para chamar a atenção deles. Mas isso só funciona com oponentes mais fracos do que ele, os inimigos mais fortes tendem a ignorá-lo. Né? Kinchu também já mostrou ser bastante forte, sendo capaz de matar um gigante com um único golpe bem colocado em sua cabeça. Conforme a história avança, o Iron não tem mais tanta participação assim, pois surgem sombras muito mais poderosas. Ele até chega a upar de nível e se tornar um cavaleiro de elite, mas mesmo assim é legal ver que ele continua sendo aquele bobalhão de sempre. Certas coisas nunca mudam. Nunca mudam. Titã. Após Jinwoo derrotar um exército de seres dimensionais, conhecidos como Titãs, que invadiram a Terra, ele acabou transformando todos eles em parte de seu exército das sombras. De acordo com os governantes, os Titãs teriam sido atraídos até o planeta Terra por conta do grande poder do Jinwoo. Esses caras não só demonstraram ser capazes de voar, como também podiam controlar o seu tamanho corporal. Porém, quando os maiores guerreiros da raça dos Titãs querem lutar com toda a força, ao contrário do que você possa imaginar, eles diminuem o seu corpo para o tamanho de um ser humano comum. Acontece que nem assim eles foram páreos para o poder do Monarca das Sombras, e o que parecia ser o líder deles foi decapitado rapidamente por Bellion. Na próxima vez que esse Titã sem nome aparece, ele já está na forma de uma sombra enfrentando o filho de Sun Jinwoo, mas novamente acaba sendo derrotado facilmente por ele. Mas, considerando o fato de que ele tinha aparecido junto com o Dima e os 3 dragões... Não, pera ainda. Do nada, o filho do Sun Jinwoo... Será que... O poder do Sun Jinwoo vai passar pro filho? Não é possível. Será que esse
esse filho dele é em Solo Leveling ou é na outra temporada? Porque eu sei tem que ter depois, tá? Solo Leveling eu acho que é do Jinwoo. Eu acho que a outra temporada, eu acho que é com o filho dele. Só pode, não é possível. Já deixa aí se você sabe, tá? Deve ser, não é Podemos possível. supor que ele estaria no ranking Cavaleiro de Elite ou até superior, considerando seu poder em vida. Ou seja, ele certamente poderia bater de frente com qualquer caçador rank S ou outras sombras como o Dima e os gigantes. Você tem que pensar que ele só parece fraco assim porque teve o azar de ter enfrentado oponentes muito poderosos, mas se não fosse o Jinwoo parando os titãs, eles provavelmente teriam só dominado o mundo. Ainda assim, pela falta de informações, ele fica nessa posição. O design é bonito, viu? Grid. Esse é outro humano sombra na equipe do Sung Jinwoo, dessa vez vindo do Hunter Rank S Hwan Dong-soo. Um cara que busca se vingar do protagonista basicamente desde que o anime começou, pois Jinwoo foi o responsável por matar o seu irmão dentro de uma dungeon. Dong-soo sabia que ele mesmo não podia matar o Jinwoo, então o plano dele era obrigar o rank nacional Thomas André a entrar na luta também, pois ele jamais deixaria que um caçador de sua guilda fosse espancado por alguém e ficasse por isso mesmo. Sabendo disso, Dong-soo resolveu raptar e torturar o Jinho, o melhor amigo do Jinwoo. E isso obviamente atrai Sung Jinwoo pro local, e quem chega logo em seguida é o próprio Thomas André. Na época, o Thomas era considerado o Hunter mais forte do mundo, e mesmo assim, não foi o suficiente para bater de frente com o protagonista. Depois de derrotar o Thomas, Jinwoo não teve qualquer perdão, ele simplesmente matou o Hwan Dong-soo e o transformou em uma de suas sombras como punição. Ele o nomeou de Greed, que em inglês significa ganância. Apesar de não termos visto tanto do Greed em ação, só o fato dele ter vindo de um caçador rank S e já ter sido transformado em uma sombra rank general logo de cara, já dá pra ter uma boa noção do seu poder. Gosto do Jinwoo. Eu gosto do Jinwoo. Eu gosto de protagonista assim. Gravador de voz. Tá certo! Eu matei teu irmão, mato tu, ainda te faço descargo. Acabou. E é isso, tem que velho. lembrar que mesmo sendo um idiota, Dong-soo era um dos rank S mais fortes que existiam. Ou seja, quando entrou pro exército do Jinwoo, a tendência é que ele ficaria cada vez mais forte. O maior feito de Greedy foi quando ele escapou da prisão do Monarca de Gelo, apenas flexionando seus bíceps. A academia tal não tá em dia. Tá demais. Tusk. Abrindo nosso top 5, nós temos a sombra criada do alto xamã orc Kargalgan, um boss de uma dungeon. Enquanto vivo, Kargalgan desprezava completamente os humanos e os tratava como meros insetos. Já depois que se tornou o Tusk, ele passou a ter uma personalidade oposta, sendo aquele cara tímido que prefere ficar mais na dele. O negócio é que justamente por ser um xamã em vida, isso faz com que Tusk tenha uma gama enorme de poderes e habilidades. E olha, a lista do que ele pode fazer é extensa, então presta bem atenção aí. Tusk tem magia de gravidade, que o permite levitar um alvo e controlar o seu corpo como se fosse uma telecinese. Ele é capaz de disparar um raio de fogo enorme da sua boca, aumentar drasticamente o seu tamanho usando mana, bem como fortalecer a si mesmo ou a seus aliados. Tusk também pode criar enormes barreiras de energia, que não podem ser quebradas nem mesmo por um grupo de magos rank A. Inclusive, ao usar o Orbe da Avareza, um item mágico capaz de dobrar o seu poder mágico, Tusk conseguiu negar o ataque de sopro do clone de Baran e praticamente o enfrentou de igual para igual. Além disso, Tusk ainda pode amaldiçoar um alvo com dor intensa, enfraquecer a defesa dos seus oponentes, cegar alguém e até mesmo petrificar um alvo no local. Por ser uma sombra de rank general, Tusk é capaz de superar até mesmo os caçadores rank S mais poderosos, e já foi capaz de matar um gigante com um só golpe. Na luta contra os titãs que invadiram a Terra, apenas um dos seus sopros de fogo já foi o suficiente para dizimar incontáveis titãs de uma só vez. Caraca. Acho que agora deu pra ver porque ele é sim merecedor de estar no nosso top 5. Um dos primeiros a entrar para a equipe das sombras, o comandante vermelho Sangue Igris. Ele é derrotado por Jinwoo na masmorra da missão de mudança de emprego, virando depois seu soldado da sombra conhecido somente como Igris. No passado, o Igris serviu ao próprio Ashborn e recebeu a missão de testar o sucessor do Monarca das Sombras quando a hora chegasse. Depois de lutar contra Jinwoo e ser derrotado, Igris se tornou a primeira grande sombra que Jinwoo extraiu para o seu exército e por muito tempo permaneceu como sendo a mais forte também, até ser superado. Quando Jinwoo recuperou todos os seus poderes, Igris evoluiu ainda mais e garantiu
seus verdadeiros poderes, subindo de nível Cavaleiro de Elite pro rank Marechal, um nível que só as sombras mais poderosas podem atingir. Devido à sua experiência e maestria com espadas, Igris com certeza é o espadachim mais poderoso do Exército das Sombras e atualmente tem como arma principal nada menos que a espada do Rei Demônio Baran, que tem como efeito automático invocar uma tempestade de raios. Igris também é capaz de mover e controlar objetos telecineticamente, e dentre os seus maiores feitos, nós podemos destacar quando ele, sozinho, conseguiu enfrentar o Monarca de Gelo por tempo suficiente até que Jinwoo retornasse ao campo de batalha. Sua personalidade é bastante séria e cavalheiresca, sendo que ele tem uma mania de sempre trazer a cabeça dos seus inimigos como uma oferenda para Jinwoo, o que depois acabou sendo imitado por Iron. Tem quem leve flores ou chocolate, enquanto que Igris leva a cabeça dos seus inimigos. Isso sim é amor verdadeiro. Beru, o Rei Formiga. Agora sim, nós chegamos nele, o Rei Formiga, aquele que abre o nosso top 3. O Rei Formiga aparece pela primeira vez no portal Rank S da ilha de Jeju, sendo capaz de derrotar com facilidade todos os caçadores Rank S do local, incluindo o caçador mais forte do Japão, Goto Ryuji. Verdade seja dita, se não fosse o Jinwoo, somente os Hunters de nível nacional seriam capazes de bater de frente com o Rei Formiga. Assim que se tornou a sombra conhecida como Beru, sua classificação já era de rank general, e ele já era forte o suficiente para massacrar sozinho o que restava da colônia de formigas na ilha de Jeju. Beru tem uma personalidade violenta, afinal de contas ele foi literalmente criado para o campo de batalha, e isso já fez com que ele quase matasse a caçadora Rank S Chai Hain, se não fosse pela intervenção do Jinwoo. Depois, Beru ainda evoluiu para uma sombra Rank Marechal e ficou ainda mais poderoso. Ele era forte o suficiente para conseguir escapar da prisão do Monarca de Gelo, e depois ainda conseguiu destruir um meteoro gigante de gelo com apenas um golpe. Na luta contra os monarcas, ele foi capaz de bater de frente até mesmo com a Querecha, a monarca das pragas, e ainda cortar seus dedos, a mesma que era conhecida como a rainha dos insetos. Além de ter sido um dos responsáveis pela derrota do Monarca do Corpo de Ferro ao lado de Belion. Sua velocidade é possivelmente a melhor entre os soldados das sombras, permitindo que ele consiga voar longas distâncias em poucos minutos, além de desviar sem esforço de golpes de caçadores Rank S. Beru foi quem ajudou Jinwoo a matar o super gigante que guardava o portal Rank S de Tóquio, sendo esse um gigante até mesmo pros outros gigantes, e Beru simplesmente entrou no corpo do grandão através dos olhos e o rasgou em pedaços por dentro. Além de força e velocidade, Beru também é capaz de absorver habilidades e conhecimentos de quem ele consome, pode cuspir um veneno super concentrado de sua boca, manipular o tamanho do seu corpo e ainda utilizar a poderosa magia de cura que ele absorveu do Min Byung-gyu. Beru também tem um hobby que muitos podem considerar como incomum, que é assistir a séries coreanas de dramas, os famosos doramas. A gente entende, depois de tanta luta e treinamento, bom poder relaxar um pouquinho. De todos que já fizeram parte do Exército das Sombras, Beru está atrás apenas de Belion e de mais um cara, ou melhor, de um dragão por aí. Esse dragãozão foi o boss do primeiro portal Rank S a aparecer no planeta, ou seja, na época ninguém sabia muito bem como lidar com ele, e sozinho Kamishi massacrou centenas de caçadores Rank S e destruiu toda a costa oeste dos Estados Unidos. Não à toa, a humanidade o considerou por um bom tempo como o maior monstro já enfrentado. Após sua morte, o corpo de Kamishi ficou em posse do governo dos Estados Unidos e ficou lá na mesma posição e local onde morreu, até que Jinwoo chegou. Cerca de 8 anos depois de Kamishi ser derrotado, e enquanto Jinwoo estava dando um rolê lá pelos Estados Unidos, ele recebeu permissão para visitar o corpo do dragão, e é claro que ele aproveitou a oportunidade para tentar fazer com que ele se juntasse ao seu exército. Quando voltou à vida na forma de sombra, Kamishi na mesma hora ameaçou atacar todos os humanos do local, mas foi impedido por Jinwoo. Com certeza, Kamishi teria sido uma incrível adição ao seu exército. O problema é que já havia passado tempo demais desde que ele havia morrido e por isso a sua sombra não pôde ser extraída com sucesso. No final, Kamishi se mostrou até mesmo chateado por não poder se tornar um dos soldados das sombras de Jinwoo. Tá certo que nós nunca chegamos a ver o Kamishi em ação. Tudo o que sabemos sobre ele são boatos, mas só dele ter derrotado sozinho vários e vários Hunters Rank S e ter sido derrotado somente pelos que atualmente são conhecidos como caçadores de rank nacional, a gente tem uma ideia do quão poderoso ele devia ser. Seus poderes obviamente estão relacionados ao de um dragão comum, como voar e cuspir fogo, mas ele tinha um rugido infundido de mana, tão aterrorizante que deixava aqueles mais fracos que ele em um estado de intenso desespero e incapazes de se mover. Infelizmente, não sabemos qual foi o rank que ele recebeu,
mas por tudo que ele já fez, não duvido que ele estivesse no rank Marechal. Então, não é loucura nenhuma colocarmos Kamishi em segundo lugar na lista, atrás apenas de Bellion. E por falar nele... Tá, vocês aí, galera, você já concorda, discorda, porque não tem fato, né? Não tem fato, é só suposição. É, na especulação. Então, né? Eu não sei se eu gosto muito quando é especulado, porque a gente pode especular tanta coisa. É verdade. Eu acho que divide a galera. Eu acho que divide. Eu não gosto muito, não. Era bacana pegar só os defeitos, né? Poderia ter, tipo assim, menções honrosas. Isso! Faz parte das menções honrosas. Isso, ia ser bacana. Aí o Bellion agora. O primeiro soldado das sombras a ser criado por Ashborn, e que de acordo com a história, nasceu há milhares de anos como um fruto da árvore do mundo, uma árvore mística mas tão grande que apenas os seus galhos eram capazes de cobrir todo o céu. Depois que Jinwoo recupera todos os seus poderes e derrota os 3 monarcas, Bellion vem até ele liderando todo o exército original das sombras, exército esse que pertencia ao próprio Ashborn. Além de sua grande lealdade, que se estende tanto ao Ashborn quanto ao Jinwoo, Bellion é o grande marechal do exército, o posto final que é reservado somente para a sombra mais forte de todo o exército das sombras. Ele já provou isso derrotando facilmente o Beru em uma luta. Bellion possui uma força descomunal, e por mais que ele seja grande, também é incrivelmente rápido, sendo capaz de não só esmagar Beru no chão com força suficiente para fazê-lo tossir sangue, como também acompanhar sem esforço todos os movimentos da formiga. Sua principal arma é uma espada longa, que também pode ser usada como uma espécie de chicote, que Bellion normalmente usa para prender os seus oponentes, assim como fez com Beru e também ao imobilizar a mandíbula de Antares. Quando se uniu a Beru e a Thomas André, eles se mostraram fortes o suficiente para derrotar Tarnak, o monarca do Corpo de Ferro. E eu posso apostar o meu dinheiro do lanche que se Bellion não estivesse junto, apenas Thomas André e Beru jamais teriam sido capazes de derrotar o monarca. Bellion também foi quem derrotou o suposto líder dos titãs que invadiram a Terra. E embora ele tenha chegado pelas costas, ele se mostrou ser rápido o suficiente para não dar nem tempo do seu inimigo reagir. E terminou a luta com apenas um golpe. Não tem muito o que falar. O próprio rank dele já diz quem é o mais forte. E então é isso, galera. Essas foram as sombras mais poderosas do Jinwoo. Algumas ainda estão no exército dele e outras já passaram dessa pra melhor. Mas me conta aí, você concorda com a nossa análise? Acha que esquecemos alguém ou que nossa ordem de poder podia ser diferente? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso e qual seria o seu top 5 do Exército das Sombras. E claro, não se esquece de deixar aquele ultra like. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Valeu! Mano... Eu acho que a gente não pode dar uma ranqueada, porque a gente não conhece a história toda. A gente não gente não leu o Marruá, né? A gente só viu a primeira temporada. E até então... Exatamente. A gente só viu mesmo lá o cara lá vermelho, o Ygritte. Isso, de sombra, até então, né? De anime que a gente assistiu só isso, porque não vimos o Marruá. Mas a gente tá acompanhando por esses vídeos, né? De ou luta, ou ranqueamento, ou alguma coisa. Então, assim, a única coisa, né, que a gente... né, pode falar alguma coisa é por conta dos feitos, né? 10 milhões de monstro não tinha, né? 10 milhões de sombra, não tinha outra sombra com mais feito pra colocar no lugar daqueles que são suposições. E no final de tudo, eu não entendi por que é 13 mais 1, Ultra Nerd. Olha aqui, ó. Tem 13 mais 1. É só o título, sério. Eu não entendi, cara. Era pra ter explicado, eu acho. Porque, tipo assim, porque no 13 mais 1, vamos supor, tá? Colocar ali mais um, eu posso entender relacionado a esse vídeo que era porque tinha sombra que ele dava as contas, mas não tem nada a ver, porque ele deu conta de um monte de sombra aqui, não foi só uma, foi umas 2, 3, e não sei, cara, mano, esse daqui, desculpa, Ultranerd, acho que era pra ter explicado essa parada aqui pra gente, pra galera que não conhece. Se for alguma coisa assim interna, né? Tipo assim, que a galera que assiste, que pega, você a galera, né? Isso, mano, você aí que eu sei. Por favor. Eu sei que você é fã de Solo Leveling e é por dentro de tudo e já leu de trás pra frente o Marruá. Então, mano, por favor, nos explique esse 13 mais 1. Não entendi. Então, galera, se tiver outro vídeo do Ultra Nerd ou de outro canal, vocês já sabem que é só deixar aí também nos comentários. Beleza, então, galera? É isso. Estamos ficando por agora e... até a próxima.